Você já se perguntou qual é a melhor opção para sua empresa? Se é investir num software sob medida ou num software de prateleira? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, explicar um pouco das diferenças e em quais casos o software sob medida, o customizado, vai fazer mais sentido. A primeira coisa é entender o que é um software customizado. Basicamente, quando a gente fala de software, a gente está falando de resolver problemas, né? Resolver problemas através de programação, através da criação de um sistema, de um aplicativo, de um site, de integrações. Todo software, de maneira geral, ele tem um custo atrelado a ele, que é o custo de desenvolvimento, ou seja, horas que serão destinadas à criação daquela solução, horas dos profissionais envolvidos. Você tem ali um profissional da área de design, UX, você tem gerente de projeto, dependendo do tamanho, você vai ter desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de back-end, você pode ter envolvido um DBA, você pode ter profissionais de cloud, ou seja, gerente de projeto. Você tem uma equipe destinada a criar um projeto, né, a desenvolver um software. Esse custo de desenvolvimento do software, né, ele precisa ser amortizado, ele precisa ser absorvido por alguém, normalmente por quem está contratando este desenvolvimento de software. E daí surge já essa primeira divisão do software sob medida e o software de prateleira ou white label, como algumas pessoas chamam. O software sob medida, o customizado, que é o principal que eu desenvolvo aqui na AlphaCode, o patrocinador desse software é a empresa contratante. Por quê? Ela vai passar a ser proprietária do software que foi desenvolvido. E nesse modelo, o software ele tem a possibilidade de uma customização total, porque no fim das contas, esse sistema, essa aplicação, ela está sendo criada exclusivamente ou inicialmente exclusivamente para uma empresa, ou seja, todas as necessidades daquela empresa, na forma que ela trabalha, serão atendidas por esse software e quem está fazendo o investimento, patrocinando esse desenvolvimento, é a empresa que vai se beneficiar, que vai utilizar o software depois. Quando você vai para o modelo do white label, né, do software de prateleira, a mecânica é inversa. O software ele é desenvolvido, patrocinado normalmente pela empresa de sistemas, pela empresa de software, que vai criar uma solução que seja generalista, ou seja, esta solução precisa atender o maior número de pessoas possível para que ela possa depois ser replicada, ou que ela possa atender simultaneamente diversas empresas. E aí você vai ter o custo de desenvolvimento dessa solução dividido entre essas empresas, né, ao longo do tempo, no decorrer do tempo. Então, basicamente, é como se em um modelo a empresa estivesse comprando, né, o software, construindo a sua casa, né, digital, e no outro modelo é um modelo de locação. Alguém construiu, alguém pagou aquele desenvolvimento e depois sai alugando aquilo, né, para diversas empresas diferentes. Mas qual que é o melhor, né? Qual que a minha empresa deveria escolher? Depende do momento, depende do porte da empresa. Quando a gente está falando de micro e pequenas empresas, sem dúvida nenhuma, os softwares white label ou softwares de prateleira serão mais viáveis, principalmente do ponto de vista financeiro, porque imagina comigo aqui, né? Pensa comigo. Você vai desenvolver um sistema, por mais simples que ele seja, vamos imaginar ali que você vai envolver 3 profissionais num intervalo de 3 meses, né? Então, bastaria você calcular ali basicamente o custo desses 3 profissionais por 3 meses para desenvolver um sistema e facilmente você vai chegar ali em orçamentos que podem passar aí dos R$100 mil para fazer esse desenvolvimento.
É lógico que depois você não tem o custo de licenciamento, mas você tem um investimento muito alto, que quando a gente fala de uma pequena empresa, pode ser até maior do que o investimento que foi feito para abrir a empresa, né? Então, nesse caso, micro e pequenas empresas, o software white label, o software de prateleira, ou SaaS, né? Como é bastante chamado, SaaS quer dizer Software as a Service, ou seja, software como serviço, é um modelo que vai funcionar muito melhor para as pequenas empresas. Porém, todavia, entretanto, quando a sua empresa cresce e você passa a precisar de customização, ou seja, você precisa que o software responda a características específicas do seu negócio, você precisa começar a integrar esse software eventualmente com parceiros, aí o white label, a solução de locação, a solução de prateleira, ela vai deixar de te atender. Por quê? Ela vai passar a ser um limitador, uma barreira para o crescimento da sua empresa, porque você não vai conseguir colocar no software tudo aquilo que você precisa. Ou seja, o software de prateleira ele é muito bom para quem é pequeno, para quem está começando, mas quando essa empresa começar a crescer e precisar de uma solução mais específica para o seu negócio, ela vai se tornar uma barreira. Esse software ele vai se tornar uma barreira, e é nesse momento onde várias empresas acabam buscando a criação do software customizado para substituir aquele software que iniciou o modelo de negócio da empresa. Outra vantagem do customizado, né, é que ele vai te abrir possibilidade de integrações, né? É muito comum numa empresa menor ela começar usando um sisteminha para o financeiro, outro sisteminha eventualmente para CRM, outro para ERP, e ali pelo quarto, quinto, sexto ano de empresa, ela tem uma coxa de retalhos de diversos sistemas que não funcionam de maneira integrada. Ou seja, não é incomum uma empresa fazer uma venda no e-commerce, ter que pegar os dados daquele pedido, imputar manualmente num ERP, depois imputar no sistema de logística, eventualmente trazer o dado do cliente com CRM, tudo de maneira manual. Por quê? Porque essa empresa ela resolveu utilizar várias soluções de baixo custo, né, que são os white labels, e ela não tem uma integração entre essas soluções. Então, quando você parte da ideia de algo customizado, né, algo feito sob medida, você pode ir expandindo a capacidade do seu sistema. Então, eventualmente, você começou um sistema ali focado muito na parte de ERP, aí você vem e cria um módulo de CRM, aí você vai e cria um módulo de RH. É o caso, por exemplo, que eu tenho na AlphaCode. Eu tenho um único sistema que controla todos os aspectos da empresa, né, que levou anos para ser desenvolvido, mas ele tem essa capacidade de gerenciar a empresa como um todo, e ele pode ser mudado a qualquer tempo, né? Sempre que a gente precisa, a gente adapta esse software. Falando um pouco de casos reais, né? Eu vou dar um exemplo de uma área que a gente atende muito aqui, né? Que é a área de food service, a área de delivery. Quando eu vou atender uma empresa, né, que tem um único restaurante, de maneira geral a gente acaba nem conseguindo atender, o que acontece? Esse único restaurante, ele tem que ser responsável por fazer todo o investimento em tecnologia. E se você está falando de um investimento aí de 100, 200 mil reais, isso é inviável para esse restaurante, até porque eventualmente a abertura do restaurante pode ter custado menos ou até próximo disso. E dificilmente esse investimento ele vai se pagar rapidamente ou num período viável para o projeto. Porém, quando você desenvolve o mesmo software, né, para uma rede que tem ali 30, 40, 50, às vezes 200 lojas, né, eu tenho casos de clientes com mais de 200 lojas, o investimento ele é dividido entre toda essa rede. Por quê? Voltando lá na análise inicial, o custo para desenvolver um aplicativo, um sistema, ele é o mesmo se esse aplicativo ou sistema for ser utilizado por
uma unidade de restaurante ou por 200 unidades do restaurante. O investimento para criar o software, ele é exatamente o mesmo. O que não é o mesmo é a divisão desse investimento. Porque quando vamos imaginar que eu tenho aí um software de R$200 mil para ser construído e ele vai ser dividido entre uma rede, né, você vai estar tendo um investimento de R$1.000 por loja, o que é muito tranquilo de ser feito. Se eventualmente você estiver falando de um outro caso onde a empresa tem 2 unidades, você vai estar falando de R$100 mil de investimento por cada unidade, o que torna o projeto inviável. Então, no fim das contas, a grande análise que tem que ser feita para desenvolver software sob medida ou software customizado é a viabilidade financeira desse desenvolvimento, o momento de maturidade da empresa para criar essa tecnologia. Realmente, para quem está começando um negócio, talvez o white label, o modelo de prateleira padronizado vai atender melhor, até porque a empresa ainda não tem maturidade, né, de processos operacionais para transformar aquilo em um software sob medida. Mas é natural que depois do 5º, 6º ano de empresa ou um crescimento da empresa, essa migração para um software customizado, para um software criado para a empresa, ela se faz necessária e traz diversas vantagens. E para construir, né, esse software sob medida, a empresa ela acaba tendo ali 2 caminhos. Ou ela vai trabalhar com uma software house, com uma empresa como é o caso aqui da AlphaCode, ou ela vai eventualmente tentar desenvolver isso internamente, contratando uma equipe de programadores. Essa decisão também tem vantagens e desvantagens, mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois eu faço e coloco aqui no canal para vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa aqui no comentário. Qualquer necessidade, me manda que eu estou à disposição.